Estamos aqui com o professor Rafael Benassi, da equipe base, que está desenvolvendo um trabalho de preparação física para atletas competidores e para outros atletas também de outras áreas que vão fazer algum tipo de prova ou desenvolver algum tipo de atividade física. Ele vai explicar como é que é esse trabalho aí. Bom, falar de preparação física é uma coisa que entra realmente nessa área mais técnica, né, da educação física, mais científica. Desde 2005, que eu observava muito aqui no dojo do centro esportivo, alguns atletas fazendo um trabalho diferenciado, na época com o professor Alexandre Baraúna até. E esse trabalho diferenciado me despertou um interesse muito grande, porque eu vi esses atletas tendo um desempenho de treino muito diferente dos outros. Atletas mais rápidos, atletas mais fortes, mais explosivos, com mais ajustes de posições. Isso, na verdade, me fez interessar a pesquisar o jiu-jitsu. Então, quando eu me formei em 2008, basicamente eu comecei a procurar a ciência do esporte, né, como um todo. E eu descobri que não existia muito amparo científico nessa área de lutas, principalmente no jiu-jitsu. O que me fez também realmente despertar essa necessidade de pesquisar. Nós pesquisamos muito a arte marcial, jiu-jitsu, pesquisamos essa parte de não somente preparação física, mas compreender o atleta fisicamente falando, a níveis fisiológicos, a níveis mecânicos, né, biomecânicos. E basicamente nós trabalhamos o atleta na preparação física, basicamente falando do jiu-jitsu, da primeira forma assim como uma avaliação para saber como esse atleta se comporta no seu treino, como esse atleta se comporta na sua competição, porque eu não tenho como eu trabalhar esse atleta se eu não tiver um pleno conhecimento das suas valências. Eu posso ter um atleta muito bom de guarda, um atleta muito bom de passagem de guarda, eu posso ter um atleta que derruba muito bem, mas que tem deficiência na passagem e na raspagem, um atleta uma guarda deficiente e etc e tal. Então, onde que entra a preparação física nessa situação? Você tendo esse pleno conhecimento de como esse atleta necessita ser lapidado, você pode desenvolver um trabalho específico para esse atleta. E é justamente como nós trabalhamos. Nós analisamos principalmente as valências de luta, como é que é o desempenho de força dele, de força de resistência, de força de potência, de força isométrica, como é a flexibilidade desse atleta, a sua movimentação, como é que existe o equilíbrio, se existe ou não um equilíbrio muito afinado ou não. E em cima disso nós trabalhamos basicamente em períodos, né, em blocos de construção de treinamento, visando sempre competições-alvo, que a gente chama de periodização de treinamento. Então, assim, basicamente os treinamentos de luta, eles são divididos em treinamentos básicos, treinamentos avançados ou bases específicos. Os básicos geralmente são voltados à parte de força, né, no caso do treinamento anaeróbio, e o treinamento cardiorrespiratório também básico. O treinamento mais voltado para a parte específica do jiu-jitsu, ele é um treinamento voltado para uma área mais funcional, a questão do combate. Então, basicamente, nas fases de preparação desse atleta, pré-competitivas, nós damos muitos exemplos na parte de musculação, na parte de sobrecarga de treinamento mesmo a nível de força, com lastros de peso. Trabalhamos também muito com exercícios cardiorrespiratórios, com frequência cardíaca estabelecida. Para isso, nós avaliamos sempre como esse atleta responde durante uma luta na sua frequência cardíaca. E sendo nas fases pré-competitivas, mais de lapidação da sua parte física e técnica, a gente dá mais ênfase nessa parte de dojo, de luta. Então a gente trabalha com muitas repetições, com ataques específicos, com movimentação específica. A ideia é trabalhar sempre com a refinação do movimento. Se eu tenho aquele atleta realmente que necessita de uma entrada de queda, uma entrada de single, double leg um pouco mais avançada, eu tenho que realmente pensar nisso e fazer um trabalho de sobrecarga e um trabalho controlado para ele poder otimizar esse movimento. A mesma coisa uma raspagem, a mesma coisa uma finalização, a mesma coisa uma defesa. Então, basicamente, a preparação física tem esse papel, de você pegar aquilo que o atleta tem de mais de debilitado e você utilizar aquilo dele de ruim para se transformar em algo muito bom ou mais ou menos equilibrado com aquilo que ele já tem de bom. E lá na hora da luta, como é que a gente vê essa diferença aí na prática? Assim? Olha, a diferença é bem grande porque você consegue comparar esse atleta, né? Como ele era antes do treinamento e como ele passou a ser depois do treinamento. Já tivemos casos de atletas que realmente não tinham uma velocidade boa de ataque de pernas, que realmente não conseguiam derrubar bem na competição, e geralmente por ter ter uma estatura menor que seus adversários, ele geralmente era derrubado, caía por baixo e ficava numa situação muito complicada. E esses atletas basicamente trabalhados na preparação física, já lapidados e bem equalizados,
a tendência deles nas competições posteriores era responder melhor, eles conseguiam ter uma entrada de perna melhor, eles conseguiam derrubar melhor, caindo por cima, o que na maioria das vezes faziam a diferença dele ser um campeão da categoria ou de ganhar aquela luta basicamente. Mas o que importava é que ele tinha um movimento dificultado nele, basicamente pela estrutura física dele, pela sua característica de jogo, sendo otimizado através de treinamento físico. Sei. E essa preparação, você também pode preparar pessoas que vão fazer concurso, né? Prova Sim. física ou correr maratona. Perfeitamente. Né? Me explica pra gente aí como é que funciona. Olha, nós temos uma empresa chamada Benassi Salvador Fisiologia do Exercício, uma empresa que trabalha nesse ramo de preparação física, de avaliação. E nós não temos somente atletas de jiu-jitsu na equipe. Na verdade, atletas de jiu-jitsu são até poucos. Nós temos mais clientes voltados à saúde, qualidade de vida, preparação física para concurso, etc. Como eu havia falado, no caso a dinâmica do trabalho funciona muito parecida com a do jiu-jitsu, com preparação física desportiva. Nós avaliamos a necessidade daquele cliente, qual é realmente a real necessidade dele de um concurso, por exemplo, o tipo de trabalho que ele tem que fazer, exercício, movimentação, e nós fazemos um planejamento físico para ele alcançar aquele score de rendimento no máximo possível ou no seu 100%, num período de concurso, para ele poder realmente conseguir realizar aquela prova com total tranquilidade, sem exigir muito da sua estrutura física. E uma pessoa assim que vai correr uma maratona, então que quer ser triatleta, alguma outra atividade assim, Sim. Como funciona esse trabalho nessa pessoa? Também? Olha, funciona da mesma forma. Primeiro nós temos que ter essa avaliação desse atleta. Como você citou maratona, nós temos uma avaliação um pouco mais detalhada, uma avaliação geralmente cardiológica, né, feita com um cardiologista, um teste específico ergométrico, para a gente poder realmente ter esses dados, né, funcionais e fisiológicos dessa pessoa. Em cima desses dados nós vamos realmente traçar os objetivos e ver qual é o estado real desse atleta, desse pseudo-atleta. Sabendo seu estado real e já prescrevendo, né, na verdade assim, prescrevendo não, mas na verdade você já projetando o seu rendimento na data de competição, nós montamos todo esse planejamento de progressão de carga, progressão física, analisando sempre o trabalho de frequência cardíaca, o trabalho de velocidade, o trabalho de passada. Então a gente trabalha basicamente com os fundamentos de treinamento esportivo, volume, intensidade, progressão, continuidade, adaptação, toda essa fisiologia do treinamento. Obrigado, Rafael. Nada que isso, vamos aí.